Você tem aí o hábito de ficar se estalando assim, o dedo, as costas, fazendo aquele creque, o famoso creque? Pois é, hoje a gente vai entender se isso faz mal para as nossas articulações. Então convidamos mais uma vez ele que é ortopedista, Dr. João Bergamaschi. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Prazer sempre recebê-lo. Esse assunto é muito interessante. Muito. Porque, assim, vamos ser sinceros, né? É gostoso, né, doutor? Você começa a estalar, você fala, ai, dá uma sensação, dá não posso uma nem aliviada. falar mal, então. Olha, não sei exatamente o que você vai dizer, mas que é uma sensação que parece um alívio até, que desestressa, né? Não, mas acho que a verdade é que nosso corpo, ele é uma verdadeira sinfonia. Então, nós estamos falando de um estralo específico, mas existem diversos tipos de estralos. Sim. Então, a mão talvez seja o mais clássico, comum, o clássico, que nada mais é do que um movimento do líquido dentro das articulações que acaba fazendo quando a gente força um pouco mais a articulação, né? Então, assim, é o líquido que está entre a articulação. Esse é um tipo de estralo, tá? Agora é diferente, por exemplo, do que você gosta mais de fazer. Vai para academia treinar e aí precisa fazer alguma coisa para poder dar uma soltada. Esse estralo talvez esteja mais relacionado àquela musculatura que está um pouco mais tensa. Então, às vezes, o movimento da própria musculatura em alguma superfície óssea, tá? Pode dar um estralo ou pode fazer um barulho que dá essa sensação de soltura. Entendi. Tá? Então os estralos são diferentes. E tem outros ainda, por exemplo, quem tem condromalácia no joelho. Muita gente vai se identificar conosco ali. A humildade de vez em quando, Você já pôs a mão. Então em casa as pessoas já podem colocar a mão aqui e ver se faz algum creque, né? Que é a crocância da vida. Então, no joelhinho. Esse é outro tipo de estralo, porque basicamente por conta de um processo inflamatório dentro da articulação. Então, assim, nós estamos, na verdade, diante de uma sinfonia. Pois é. Tá? Mas o mais comum talvez sejam as mãos. Não, e tem aquele pro ladinho também que torce assim, ó. Aqui esse eu também gosto de, sabe, gente? Você senta, bota a perninha pra lá, creque pra um lado, creque pro outro. E dá uma sensação de bem-estar, muitas vezes, de que soltou algo, né? Então... Que coisa, por que será? Mas na verdade não muda nada, assim? Não. É muito comum as pessoas, ou às vezes alguns profissionais da saúde, falarem: a sua coluna, por exemplo, está fora do lugar. E na verdade isso não existe. Então, assim, eu trouxe até um modelo aqui para a gente poder entender que a coluna, ela não tem como sair do lugar. Ela vai sair do lugar realmente só se a gente tiver um trauma de alta energia, tiver um acidente, tiver alguma coisa. E aí, nesses casos, é comum uma vértebra, por exemplo, sair do lugar, mas geralmente acaba tendo algum dano neurológico, porque tem muito nervo aqui perto. Entendi. Então, se desencaixa alguma coisa, o nervo sofre. Entendi. Então, essa questão do dia a dia, mais tensional, às vezes de algum barulho, de alguma manobra, tal, não é necessariamente que colocou no lugar, mas fez alguma manobra realmente para poder soltar alguma musculatura um pouco mais tensa, fez um movimento um pouco mais abrupto que uma superfície óssea raspou na outra, ou o próprio líquido dentro da articulação fez um movimento abrupto de um lado para o outro e acaba dando essa sensação, né, esse barulho e tal, sinfonia, né? É uma sensação, então, de fato, não é que algo está acontecendo, mas assim, pensando na parte muscular, então, vamos falar da parte muscular, depois a gente fala dos dedinhos, tá? Que são estralos diferentes, como o doutor colocou. De fato, ao fazer isso, a gente está promovendo, então, um relaxamento desse músculo? Isso, ou é só uma sensação e nós não estamos promovendo nada? Não, geralmente sim. Geralmente essa sensação de bem-estar, ela está acompanhada aí realmente a algum grau de soltura de algumas fibras musculares desse músculo específico, entendeu? Então não tem problema. O que seria um problema? O que seria algo grave? O problema é algo, vamos pensar nas mãos, que acho que é a preocupação maior das pessoas, de ficar toda hora aqui. Então, assim, são articulações pequenas, articulações que suportam pouco trauma. Então, toda vez que a gente fica forçando, a gente pode lesar alguma microlesão, tá? Na cápsula que envolve essa articulação. E isso, aos poucos, gerando alguma frouxidão. Vai ficando frouxo esse tecido. E aí fica um pouco mais móvel, e aí, de repente, pode gerar, por atrito,
algum desgaste um pouco mais precoce que aquela pessoa não teria. Então, entendi. se realmente a gente ficar forçando de uma forma frequente a médio e longo prazo, muito provavelmente uma hora a conta chega. E aí as articulações elas vão ficar um pouco mais inchadas, vai ter um pouquinho mais de dor, às vezes pode ter alguma frouxidão, tá? E isso pode também estar associado à dor também, entendeu? E, por exemplo, até uma batida que seria uma batidinha leve pode virar um trauma e até quebrar, enfim. Também. Então não é bom. Não é bom. O ideal é não ficar, hein, gente? Eu abri a pauta fazendo. Forçando assim não é bom, mas que é diferente daquela soltura, daquela manipulação, que muitas vezes a gente acaba fazendo como uma forma de tratamento da musculatura, sim. liberação miofacial. Ah, é verdade. Então, e faz bastante crack. Sabe aqueles rolinhos? E faz crack. Aquele rolinho é maravilhoso. E se a musculatura tem aqueles nozinhos, né? E assim, que nada mais é do que uma questão tensional que forma esses nós na musculatura, vai fazer mais barulho ainda. Então, aí, assim, essa soltura, essa manipulação, ela geralmente está acompanhada a algum grau de estralo, mas isso acaba não fazendo mal. Muito pelo contrário, a gente usa isso para poder melhorar, para poder aliviar essa dor, muitas vezes, que as pessoas têm. Ali, né? Eu solto antes de treinar e depois. Gente, é uma coisa assim, olha, muda tudo. E meu filho já tem força ali de pegar aqui assim e também já consegue me estralar. Olha, maravilhoso. Todo dia tem que estralar. Então esse não tem problema. É um alongamento, né? É um alongamento. Basicamente isso. O que a gente tem que se preocupar mais, então, é com a questão das mãos, que talvez seja até o hábito maior das pessoas. Recentemente, as pessoas devem ter encontrado aí em redes sociais, algumas pessoas falando sobre o risco de estralar o pescoço especificamente. Vamos falar do pescoço. Então, assim, que tem até algumas publicações nas redes sociais falando que isso, estralar o pescoço pode causar fratura, pode causar AVC, pode causar um monte de coisa. Então, até gerando um certo ar de... assustando as pessoas, né? E aí, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente lê, justamente para a gente poder não interpretar, nem para tão mal, nem para tão bem cada informação, né? Então, assim, mas pode ser perigoso. O que existe, né, de ciência, de relatos, assim, não existe nenhum relato hoje em dia no mundo descrito em literatura médica, coisa mais técnica de pessoas que tiveram problemas como fratura na coluna, derrame, né, AVC ou complicações mais graves, pelo simples fato dela mesma estralar o próprio pescoço. Isso não existe. Não existe, mas se outra pessoa... O que existe é uma recomendação, principalmente por parte de fisioterapeutas, osteopatas, quiropraxistas, que vão fazer uma manipulação um pouco maior, principalmente na região cervical, de repente estudar um pouco mais essa região para poder realmente evitar possíveis complicações. Perfeito, então, assim, tem muita artéria que passa aqui. E é um local, muitas vezes, que quem tem colesterol alto, quem tem uma genética não muito favorável, essas artérias acabam entupindo parcialmente por placas de colesterol, placas de gordura. E aí, de repente, a gente faz uma manipulação muito grande, pode se soltar alguma placa e isso ir para a cabeça. E aí, foi daí que veio a questão do risco do AVC, derrame e tudo mais. Mas, assim, isso é extremamente raro acontecer. Isso não está descrito em literatura médica da própria pessoa estralar o pescoço. Assim, exato, isso não. Aí vai para trás, se você girar vai fazer um crack uma hora, né? A recomendação quando vai fazer algum trabalho de manipulação específico na cervical, aquele profissional que está habilitado, realmente entender que não tem um grau de osteoporose muito grande, óbvio que ele não vai fazer isso com uma senhorinha de 95 anos. E entender esse histórico de como é que está a saúde colesterol, saúde como um todo do indivíduo, né? Mas assim, a princípio, a gente não se preocupa tanto com esse risco, porque assim, isso é extremamente raro de acontecer. Raro. Mas assim, acho que tem que ficar aquele alerta, né? Não é para forçar, botar peso aqui, fazer, né? Tudo com orientação, fazer essas coisas sozinho não é legal. E já tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá.
Obrigada, Adriana, um beijo. É verdade que então estalar o dedo faz ele engrossar? Nem combinamos, hein? Aí, ó. É verdade, Adriana. Nem combinamos. Gente, que loucura. Isso é algo crônico, né? Que com essa movimentação e esse atrito entre as estruturas de uma articulação muito pequena, é algo muito delicado, realmente gera esse espessamento da cápsula, a própria articulação pode realmente ficar um pouco mais inchada. Então ela é verdade, a resposta Quando é sim. Você lembra e você para. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Ellen, um beijo. E os estalos da quiropraxia? Eu tenho medo, pois os estalos assustam demais. Assustam, acho que todos que não estão tão habituados a fazer, ou de repente alguma manobra inesperada, realmente pode gerar um assusto. Mas se bem feita, por um profissional habilitado, com uma indicação correta, a gente acaba utilizando isso como uma forma de tratamento de muitas doenças musculoesqueléticas, entendeu? Doutor? Então, assim... Você é a favor, você, assim... A favor, desde que seja bem profissional habilitado, com treinamento adequado, uma indicação realmente adequada. Então, assim, e é importante muitas vezes a gente ter uma troca de informações com toda a equipe que acaba atendendo essa pessoa. Sim. Então, não só a pessoa que vai fazer a quiropraxia, mas muitas vezes o próprio médico que está acompanhando ela para poder passar algumas informações técnicas. Mas assim, dentro desse cenário que eu estou falando, a princípio é uma técnica... Não, e assim, não é aquela formação de final de semana, de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Hoje a gente tem, né, o curso longo de quiropraxia para sair ali formado. São muitos pontos, né? É bem, assim, é bem delicado. Então, assim, conhecer o profissional realmente que vai aplicar e acho que isso, assim, todos os profissionais de saúde como um todo acabam sofrendo com essa questão de formação de final de semana e tal. Então, é um problema que as pessoas acabam não tendo acesso. Se aquele profissional está habilitado para poder fazer aquilo mesmo, tal. Então isso Toma cuidado, gente, né? Tem que tomar cuidado. Tem aquela questão muitas vezes de recomendação, de confiar, do profissional, né? Tá ali e te mostrar, enfim, toda a formação. Eu acho que é um assunto que a gente pode colocar aqui e abordar com muito cuidado. A gente já trouxe excelentes profissionais dessa área aqui no programa. Então, acho que bem feito, como você disse, doutor, como tudo, exatamente, né? Em todas as áreas, o resultado vai ser legal. Tem mais perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gina, um beijo pra você. Após a atividade física, meu ombro começou a estalar e a doer. Com quaisquer movimentos que faço, será que pode estar inflamado? Provavelmente sim. Tá? Essa informação aí que quem que foi? A Gina. Gina. Essa informação que a Gina acabou nos dando aí, que está relacionado com o exercício que ela fez, o próprio exercício pode ter gerado algum tipo de lesão em alguma estrutura no ombro. E não necessariamente uma lesão de que um ligamento se rompeu, por exemplo, mas assim, uma lesão no sentido de que houve uma sobrecarga mecânica naquele ponto e gerou um processo inflamatório. Agora, se isso se cronifica, pode com o tempo gerar alguma lesão um pouco mais grave. Então é importante ela realmente cuidar desse ombro para que consiga fazer o exercício de uma forma mais confortável. Porque pode ser muscular, o que vai se restabelecer, mas se for articulação, aí essa dor pode ficar Quem está acostumado a fazer academia, exercícios, consegue diferenciar muito bem, né? Essa dorzinha muscular é algo que muitas vezes, sim, 2, 3 dias ali, passa e segue a vida, né? Mas a preocupação é essa dor mais persistente, que toda vez que vai fazer aquele exercício, aquele movimento, sente a dor, sente a dor. Então deve ter alguma coisa a mais ali. Tá certo. Tem mais perguntinha, doutor? Dá tempo, olha lá. Aproveitem. Lu, obrigada, um beijo. Tenho hiperfrouxidão ligamentar. Estalo com bastante frequência, andando, treinando. Há mais chances de trauma. Olha que interessante. Ela é toda molinha. Tipo, bonequinha mesmo, né? Que tem gente que tem mesmo. Tem gente que consegue abrir espacate com tranquilidade. Enfim, faz tudo, né? As mulheres, de uma forma geral, acabam tendo uma frouxidão ligamentar um pouco maior. Questões hormonais e tudo mais do que os homens, mas... dentro desse grupo ainda tem algumas pessoas que acabam tendo um pouco mais, né? Isso, assim, geralmente não é um problema, Carol. Então, geralmente a gente consegue
ter a vida absolutamente normal, mesmo tendo essa frouxidão ligamentar. Tá. A preocupação é realmente se essa frouxidão ela começa a gerar algum tipo de instabilidade na articulação, que começa, por exemplo, sair do lugar. Tem gente que tem, por exemplo, uma instabilidade muito grande no ombro, que qualquer movimento que faz com o braço para cima sai do lugar. São 10, 15, 20 episódios do ombro saindo do lugar, então isso é um problema. Então, assim, aí precisa realmente fazer um tratamento específico para poder conter a articulação do ombro ali no lugar e aí, em associação a disso, faz um tratamento dessa frouxidão ligamentar também. Interessante, doutor. Eu me lembro muito na gravidez, a natureza é perfeita, né? Na gravidez a gente fica toda molinha. Eu me lembro que eu encostava a mão aqui atrás, enfim, porque precisa, né? Até para a questão do parto e tal. Então é um momento que a mulher fica aí com mais frouxidão, mas, claro, procurar sempre ajuda, né? Se você tá achando que alguma coisa tá diferente, né, doutor? Exatamente. Procurar ajuda, fazer tudo bonitinho, porque a gente precisa poupar a nossa articulação. Precisamos muito, né? Dos nossos músculos, da nossa articulação, tudo 100%. Eu vou agradecer o doutor, gente, o doutor João Bergamaschi, é ortopedista, tá sempre com a gente. Lá no Instagram você encontra o trabalho dele. @João sem acento, Bergamaschi oficial. O Bergamaschi é C-H-I-O, não, C-H-I. E aí o oficial juntinho, tá? A gente marcou lá nas nossas redes para vocês não errarem. Eu sempre, quando ele chega aqui, eu sempre pronuncio para lembrar. Sempre acerta. Doutor. Aprendi uma vez, esqueço mais. @João Bergamaschi oficial lá nas redes sociais. Obrigada, doutor. Sempre um prazer te receber, Carol. viu? Obrigado, uma honra estar aqui.